Graça e paz, eu quero saudá-lo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero convidá-lo neste dia a celebrar a Páscoa, mas de um modo a aprender um pouco mais sobre essa realidade. Hoje, em nossa escola bíblica dominical, nós queremos falar sobre a primeira Páscoa, porque se entendermos melhor a primeira Páscoa, nós podemos perceber toda a realidade que Deus faz neste evento tão especial para o povo de Israel e também para a Igreja de Jesus Cristo. E esse é um motivo de alegria, celebração e graça em Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a orar então, pedindo que o Senhor possa nos iluminar, possa nos abençoar e nos dar a oportunidade de meditar os nossos corações nessa realidade tão preciosa que é a Páscoa. Oremos. Pai amado, nós estamos diante da Tua presença, agradecendo a Deus pela Páscoa, porque sabemos que o Senhor é a nossa Páscoa e tem realizado este prodígio maravilhoso desde os primórdios, desde há tanto tempo atrás. O Senhor, no seu amor precioso, se revelou a nós, deu o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e que maneira tal é essa que nos fornece o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar por causa do nosso pecado, algo que Ele não fez. Ele era inocente, é inocente. Jesus Cristo não tem pecado, mas carregou sobre si todos os nossos pecados, e nós lhe somos, ó Deus, eternamente gratos pela oportunidade de perceber a grandeza da obra de redenção de Jesus Cristo. E isso se faz desde o início lá em Israel, e nós queremos, ó Deus, colocar em nossos corações um desejo ardente, profundo, de que cada vez mais possamos celebrar a Páscoa com entusiasmo, com alegria e principalmente com profundidade de saber de tudo que o Senhor tem nos dado como recursos de fé, de vida, de esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a primeira Páscoa acontece para o povo de Israel. E acontece para o povo de Israel dentro de um contexto muito adverso. O povo de Israel, próprio livro de Êxodo, então nós vamos ter uma centralização primeira no livro de Êxodo, que é o livro que Deus revela e fala de um momento que o povo de Israel estava escravizado, era escravo no Egito. O Egito era uma grande potência, era fundamentalmente uma das principais culturas e civilizações da sua época. Todos os povos da região temiam os egípcios, porque não somente Israel era escravizado, mas todos os outros povos que eles eram dominados e vencidos nas batalhas, e então eram incorporados como mão de obra nesse sentido de escravidão. E o povo de Israel, conforme diz o livro de Êxodo, Deus encaminha a ele Moisés. Você deve conhecer um pouco a história de Moisés, senão eu convido para que você leia toda a saga, toda a caminhada do povo através de Moisés. Moisés fica exilado no deserto porque ele mata um egípcio ao ver ele espancando um dos seus irmãos israelitas, e ele então foge para uma região muito longe, e lá na região dos Midianitas ele encontra Zípora, se casa com ela. O seu sogro Jetro é um homem muito bondoso, o acolhe, mas passado um tempo você lembra que Deus aparece na sarça ardente para Moisés e o envia para o povo de Israel que está escravizado. A Bíblia diz, e este é um contexto importante: desci, Deus está falando na sarça, desci, vi e ouvi o clamor do meu povo, sua aflição, e vim atendê-los. Deus então é um Deus que atende o nosso clamor, o nosso desejo, a nossa oração, e Ele ouve as nossas petições, os nossos desejos, e Ele está atento a olhar para nós com a sua graça, misericórdia e poder. Deus encaminha então Moisés para o Egito, e esta saga então começa um processo
pedagógico, porque Deus também ama os egípcios. Nós não vamos entrar hoje nisso, mas há várias profecias específicas para o Egito. Deus ama o Egito, assim como para outros povos. Deus também tem uma palavra, não somente para o povo de Israel, e isto acontece, os profetas mandavam palavras específicas para determinadas regiões e povos, porque Deus ama a todos e deseja que todos sejam salvos, conforme diz a palavra do Senhor. E nesse sentido, então, Moisés vai até o faraó, que é o grande líder, é o rei, é o imperador, é o que determina todas as realidades, e mais do que isso, o faraó era visto como alguém mandado pelos deuses egípcios, havia muitos deuses egípcios, e o faraó era então uma encarnação desses deuses, e ele então tinha todo o poder de decisão de vida e morte sobre todas as pessoas as quais estavam embaixo do seu domínio, do seu império, do seu reinado. Nesse sentido, então, Moisés vai enfrentar uma grande autoridade. A pessoa principal naquele momento, na sua época, no seu contexto, é o faraó. E Deus envia então Moisés ao faraó. E o faraó, como diz a própria Bíblia, ele tem a sua prepotência, a sua soberba, ele tem o seu coração fechado para ouvir de Deus. Mas a apresentação de Deus através de Moisés é um processo pedagógico. Como eu acabei de dizer, Deus também ama os egípcios. E o que acontece? No primeiro momento, Moisés então faz uma série de milagres na frente do faraó, mas os seus magos também realizam prodígios e milagres, e fica um embate entre as forças de Deus e as forças demoníacas, que, como a Bíblia diz, esse mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo, ele reina neste mundo de modo a que ele tenha a atribuição de força e poder também sobre as realidades as quais nós estamos vivendo. E então há um embate, há um confronto de mundo espiritual em primeiro lugar, e evidentemente que o mundo espiritual ele se reflete diretamente na realidade física, moral, espiritual, de modo que todos pudessem ver a glória de Deus. E Deus manifesta esta glória de modo muito especial. Você deve lembrar das músicas que a gente cantava quando criança, das 10 pragas, de quando Moisés foi e então enfrentou o faraó. Nós temos estas musiquinhas, essas músicas, estes hinos, estes cantos que vão glorificar a ação de Deus quando há este embate, este confronto. E nós temos então, neste primeiro momento, um confronto do que nós chamamos as 10 pragas, os 10 juízos, as 10 ações portentosas de Deus para que o faraó, o seu clã, a sua organização política, a sua organização de domínio e poder pudessem perceber quem verdadeiramente era o Deus de Israel e então tomar as suas decisões em relação a isso. Veja que interessante. Deus manda prenúncios, Deus manda juízos, mas quem toma a decisão somos nós. O faraó tinha nas suas mãos as decisões a serem tomadas. É interessante que nos textos de Êxodo, várias vezes os seus sábios ordenam, falam, dão um conselho para o faraó: deixe esse povo ir embora, porque eles vão trazer muitos prejuízos e muitas dificuldades para nós. E então o faraó ainda se mantém numa visão de não querer abrir mão do seu poder, da sua decisão, do seu domínio e até das questões econômicas que estavam envolvidas. Porque perder escravos era evidentemente correr o risco de outros escravos se rebelarem, mas também a questão econômica de não ter mais a quantidade de mão de obra que eles tinham naquele momento. Nós temos então uma revelação de Deus quando Moisés começa a apresentar aquelas pragas. A primeira, o rio Nilo se transforma em sangue,
E isto é um fato muito interessante, porque já começa a mostrar um embate, uma luta, uma demonstração de Deus contra os deuses falsos, os deuses demoníacos, os deuses que se apresentam como deuses, mas são forças satânicas que dominam a humanidade. E nesse sentido Deus mostra essa realidade quando o rio Nilo é transformado a sua água em sangue. Isto mostra uma realidade que foi profundamente marcada para cada egípcio. Os egípcios adoravam o rio Nilo como uma divindade. E no momento que esta divindade, que era uma divindade rica em vida, de prover o alimento, prover a água, estava ferida porque estava sangrando, mostrava então que o Deus de Israel era um Deus mais poderoso, um Deus que determinava inclusive o ferimento do rio Nilo. E assim nós vamos perceber em cada uma das pragas este embate entre o Deus vivo e a representação desses deuses egípcios que estão marcando presença na cultura, na sociedade egípcia. Quando Moisés então cumpre as 9 pragas, falta uma. E até aquele momento, Deus não havia mandado uma praga específica para matar alguém diretamente. Possivelmente pode ter morrido pessoas quando teve saraivada de pedras, ou alguém que ficou intoxicado com alguma enfermidade, né? Pessoas podem ter falecido, mas dizemos então que é um ato indireto das consequências das quais as pragas tiveram sobre o povo egípcio. Mas agora, a 10ª praga, então Deus diz: quando eu mandar a 10ª praga, eles vão libertar vocês. Porque a 10ª praga é marcada pela morte do primogênito. O que é primogênito? Primogênito é o filho que nasce primeiro, e o filho homem. É interessante que até hoje na cultura do Oriente Médio, e eu pude perceber isso claramente, principalmente quando eu fui na Síria, como que é fundamental o primogênito. Você pode ter, por exemplo, uma filha mais velha, como eu vi, né? A filha mais velha vem sentar no colo do pai, o pai deixa. Mas se o filho, que é o segundo, por exemplo, né, que era o caso nessa família, que era um menino, viesse, ele retirava a menina para pegar o primogênito. Ou seja, o primogênito dentro da cultura do Oriente Médio tem todos os privilégios, atenções e recebe total atenção do seu pai. E esse é um fato muito interessante, porque isso já na época do Antigo Testamento é milenar, essa cultura vem passando de geração a geração e acontece assim. Portanto, o primogênito, assim como Jesus foi o primogênito, Jesus foi principalmente, o unigênito, porque foi o filho único, mas o filho mais velho, evidente. Porque a Bíblia vai dizer que por adoção, em Romanos, nós somos os filhos adotados. Então Jesus, para nós, é o primogênito, é o que vem primeiro. Mas para Deus ele é o unigênito, ele é o único filho. E, portanto, ele é a realidade maior de Deus para a nossa salvação. Nesse sentido, então, a figura do primogênito, neste contexto, é muito interessante. Porque o primogênito era aquele que recebia a maior herança, recebia os maiores privilégios, mas também tinha grandes compromissos. Vamos lembrar que a cultura do Oriente Médio era uma cultura totalmente rural. E, portanto, as pessoas não viviam muito tempo. E então o pai preparava o mais rapidamente possível o seu sucessor. E o seu sucessor tinha que ser um homem, um filho, o mais velho, que ia então determinar a caminhada do seu nome, do pai, portanto, a linhagem, a hereditária, a vida hereditária, a vida de sequência, a vida familiar, de modo que todos pudessem perceber que a família daquele homem era abençoada,
e também era bem vista, porque era considerada uma família normal, uma família que caminhava dentro das tradições e dos costumes da época. A questão do primogênito é tão marcante que até hoje, no Oriente Médio, nós estávamos lá no Líbano, e é muito interessante um termo que eles usam, que é Abu, que é filho de alguém, né? Abu Hassan, então ele é filho de Hassan, mas ele é conhecido como Abu Hassan, porque ele mantém o nome do seu pai. Portanto, quando Jesus fala que ele era um com o pai, é como se ele dissesse: eu sou Abu Yeshua, né? Eu sou Jesus, né? Eu sou o Deus que continua o único e contínuo com o nome do meu pai. Eu e o meu pai somos um. E é assim que no Antigo Testamento e também na cultura oriental até hoje é visto. O filho toma posse do nome do pai e dá continuidade a toda herança e toda a realidade do nome do pai, e portanto o nome da família, para que ela prevaleça, para que ela continue, para que ela tenha o lado favorável da sua continuidade como família. Este é um fato muito interessante que nós temos então, quando da última praga, que é a praga que determina, Deus determina agora então, que haverá mortes. Então Deus está dizendo diretamente: agora os filhos primogênitos, todos eles à meia-noite morrerão. Filhos de escravos, filhos de líderes, filhos do faraó, filhos dos animais, tudo que é primogênito vai morrer. E é aí então que aparece a primeira Páscoa. A Páscoa está relacionada com toda essa realidade. A Páscoa está ligada, relacionada com a figura e com a simbologia, o que nós chamamos em teologia de tipos. Tipos são sinais, são evidências, são símbolos que mostram através de uma pessoa, de um nome. Isso é muito comum no Antigo Testamento, porque a cultura do Oriente Médio é uma cultura muito visual. É uma cultura que nós podemos chamar de cultura teatral. Por isso que você percebe como que os profetas, como que líderes do Antigo Testamento vão usar coisas físicas, pedras, vão usar a água, vão usar elementos, vão usar a panela, vários itens são visuais para demonstrar símbolos que representam questões espirituais. Jesus Cristo fez isso de um modo dinâmico, né? Jesus saiu do teatro e entrou no cinema, e ele então fez um enredo de uma parábola, né? A parábola também é uma mensagem, uma fábula, algo que Jesus inventava para ilustrar questões espirituais que ele queria que o povo entendesse e aprendesse. Então nós temos estes símbolos através da Páscoa. E a Páscoa então tem toda uma realidade que é construída para que o povo grave em sua memória a realidade dos símbolos, dos sinais que estão em evidência diante de Israel. E quais são esses símbolos? O que esses símbolos representam? Várias coisas maravilhosas que nós podemos perceber nos textos que nós temos. Por exemplo, quando nós lemos a Páscoa em Êxodo capítulo 12, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler depois e meditar, porque há detalhes possivelmente maiores e mais profundos dos quais eu estou citando, mas eu gostaria então que você tivesse uma visão de toda essa realidade que nós estamos mostrando. Portanto, Deus está mostrando uma pedagogia para o Egito, Deus está construindo um relacionamento com Israel, porque Israel era um povo que ficou muitas gerações sem a presença de Deus, da maneira como eles ouviram falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, os prodígios que Deus fez. Eles conheciam isso, seguiam parte dessas realidades, mas estavam totalmente afastados dessa visão. E Deus começa a construir um relacionamento com eles através das pragas, através da manifestação do seu poder, para que eles percebam a glória de Deus, o poder de Deus e o Deus que Ele é.
Então Deus quer se apresentar a nós. A Páscoa é um modo de Deus se revelar a Israel, os seus prodígios, os seus milagres, mas mais do que isso, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o desejo que Ele tem de ter uma comunhão conosco. Há vários textos em Êxodo, quando Deus fala a Moisés, diga ao faraó, deixe meu povo sair para prestar culto a mim. E a tradução literal disso é mais do que prestar culto, do que ir num local, num templo e prestar o culto. A tradução seria ser um culto a Deus, pertencer a Deus como um culto. E isso é muito interessante porque traz uma realidade do porquê nós somos criados. Nós somos criados para adorar a Deus, para sermos estes filhos de Deus amados e possamos ter uma comunhão viva e plena com Ele. E Deus deseja fazer isso ao povo de Israel através da Páscoa. E quando então Deus se revela para Moisés nesta 10ª praga, demonstra vários símbolos importantes para nós e que também valorizam para nós a nossa própria Páscoa. Primeiro, o povo deveria escolher um cordeiro ou um cabrito, né? Depois fica só o cordeiro, porque com o passar das gerações, a cultura do Oriente Médio vai mudando, porque o cabrito, o bode, quando eles nascem, eles são muito semelhantes, quando pequenos, com uma ovelha, com um cordeiro. E então, quando Jesus fala que haverá separação entre os bodes e os cordeiros, né? Mostra que só quando eles são grandes e mostram pela sua forma de ser, a sua essência, a sua realidade, a sua natureza, mas isso não faz parte ainda da cultura dentro do Oriente Médio, quando o povo de Israel é escravo no Egito. Então você poderia escolher, até por uma questão econômica, o cordeiro ou o cabrito, porque eles não tinham muitas opções naquele momento. Vamos lembrar que eles estavam escravizados, o Egito deixava que eles tinham moradia, tinham os seus rebanhos para cuidarem, mas eram poucas coisas, porque você sabe pela história que o Egito não quer que o povo que é dominado, que é escravo, cresça. Então a ideia é limitar os recursos para que eles sobrevivam e possam continuar a ser uma mão de obra gratuita, escrava. Então nesse sentido eles não tinham muitos recursos, era necessário escolher um cordeiro ou um cabritinho para este momento de festa. E Deus coloca isso como uma festa. E é interessante que quando Deus diz para Moisés, esta festa vai representar o primeiro mês do calendário de vocês. Vejam como a Páscoa passa a ter uma total importância para o povo de Israel. O primeiro mês a ser celebrado é o mês da Páscoa. Esse é um fato marcante, porque Deus está dizendo, está mostrando sinais claros de que a Páscoa não é algo comum, a Páscoa não é qualquer festa, a Páscoa é a principal festa para Israel e a festa que eles devem celebrar com grande e profunda alegria pelo que Deus estava fazendo. E o que Deus estava fazendo? Deus estava tirando o povo da escravidão. Então veja que interessante. É uma festa para memória, um memorial para lembrar que Deus está tirando o seu povo da escravidão. Há vários sinais aqui, há vários símbolos. A liberdade verdadeira da escravidão que nós vivemos só se conquista através de Deus. Deus está mostrando símbolos e sinais destas questões. Ser a principal festa, o primeiro mês do ano do calendário de Israel, deveria marcar então a presença da festa que tirou o povo do Egito, do cativeiro, e os levou para a terra prometida que Deus havia dado a eles. Esse é um fato marcante nesse aspecto da festa que nós temos. Outros aspectos. A festa deveria ser um memorial para contar para a família, para os filhos. Ou seja, Deus é um Deus de promessa.
Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de prodígio e deve ser celebrado por isso também. Porque Deus se manifesta no seu poder, no seu senhorio, na sua graça e amor, para que nós tenhamos vida. E assim a Páscoa é uma festa de vida. Mas há vários recursos, roteiros para a celebração dessa festa. Primeiro, você tem que estar vestido para sair. Não é vestido para festa, não é para sair para uma festa, é vestido para ir embora, para você se movimentar rápido. Então não é uma roupa de gala, é uma roupa que você coloca pronta para ter que partir rápido, porque foi o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, eles tiveram que sair rapidamente. Então Deus está mostrando que o povo deveria continuar a celebrar a Páscoa nesse sentido, de um povo que está pronto para sair. Nós temos vários símbolos nesses sinais que estão colocados. Primeiro que Deus é um Deus que nos movimenta. Deus não nos quer parado, porque a religião faz a gente ficar estagnado, parado, né? Inerte, sempre na mesma visão, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, né? Sempre assim, né? Assim é a religião. O nosso Deus é um Deus que nos coloca em pé, e há um momento dessa festa da Páscoa que eles deviam estar em pé e preparados como que para sair, celebrando a salvação e a libertação de Deus. Deus liberta, mas o povo também tem que fazer a sua parte. Isso é um fato interessante, né? Deus está no controle, mas Deus não tira o nosso controle daquilo que nós controlamos. E por isso nós temos que então tomar uma decisão. Aquele que não celebrasse a festa assim não estava entendendo mais a Páscoa. É como a Páscoa hoje, que se celebra com ovo de Páscoa ou com alguns elementos que não mais representam absolutamente qualquer significado de sinais de Deus, mas agora então nós precisamos, até nesse sentido para nós, a aplicação, resgatar o significado profundo da Páscoa. A Páscoa deve ser assim para nós também. Uma festa que nos levanta, uma festa que nos veste para servir, para saber que Deus nos movimenta e que nós precisamos estar prontos, como o povo de Israel teve este sinal, um sinal de obediência. Eu me levanto para celebrar essa festa e me visto como que para sair, porque eu estou pronto para servir ao Senhor. Este significado é tão maravilhoso, tão lindo, tão profundo, e que eu quero que você medite o seu coração sobre esta realidade, para que nós possamos verdadeiramente celebrar uma Páscoa com alegria e com gratidão a Deus. Outra coisa que o povo deveria é ter pães sem fermento. Evidentemente que o pão com fermento é mais gostoso, o pão cresce mais, o pão rende mais. O pão sem fermento não é um pão tão gostoso, é um pão asno, é um pão sem sabor, é um pão que fica assim, sem muito conteúdo, é um pão rápido, que às vezes se fazia para sair rápido, pão sem fermento. E o fermento também é um sinal na Bíblia de falta de santidade, de pecaminosidade, de erro. E, portanto, não ter o fermento é sinal de que Deus deseja para nós, e de um modo especial na primeira Páscoa, para o povo de Israel, deseja que nós tenhamos santidade. Ou seja, não é possível celebrar a presença de Deus sem santidade. E também este pão representa esta saída rápida. Quando o povo de Israel tem que sair rapidamente para a sua caminhada no deserto, este fermento é levado com o povo, mas não é usado naquele momento, porque eles não têm tempo para preparar pães com fermento. É necessário comer o pão rápido, o pão sem fermento. Então nós temos aqui uma visão de compromisso. Eu devo estar pronto e comprometido com a vontade de Deus, mas também devo estar preparado para que o Senhor esteja me usando poderosamente como servo, como filho de Deus, para a sua glória, para o seu poder. Então este significado profundo que nós temos também na Páscoa. Deveriam comer ervas amargas. Interessante, né? Ninguém serve numa festa coisa ruim, né? Geralmente, né? Mas
ervas amargas não era algo assim da tradição. Alguém pode dizer, mas erva amarga é usada na culinária do Oriente Médio. Sim, em parte, mas em pequenas porções, como um tempero, como algo que vai ser um condimento, né? Mas a visão da Páscoa é você pegar realmente um raminho e pôr na boca e mastigar aquilo, e como os judeus fazem até hoje. Se você participar de uma Páscoa judaica tradicional, né, de judeus que são ortodoxos, você vai perceber que eles vão utilizar esta erva amarga. E qual o significado desta erva amarga? Nós temos vários significados profundos para a nossa vida. Primeiro, fala de dificuldade. Nada com Deus é fácil. Nada com Deus é fácil. É difícil. Agora, sem Deus, é impossível. Então, neste mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos poupa de dificuldades, sofrimentos e aflições. Mas nós podemos, em todos esses momentos da nossa vida, da vida da igreja, da vida da comunidade, da vida da comunhão da fé, nós temos dificuldades e sofrimentos e precisamos enfrentá-los nesse sentido da Páscoa. A Páscoa que traz esta erva amarga, que nós sentimos o gosto e nos lembramos o quanto frágeis nós somos, o quão limitados nós somos. E também a erva amarga lembrava enfermidades. A erva amarga era usada no Oriente Médio também como uma forma de remédio. Se você precisa de remédio, é porque você está doente. Deus está então mandando uma mensagem que o meu povo ficou escravizado por causa da sua enfermidade, da sua doença. No momento que o povo de Israel, que já tinha a terra prometida, e não foi para a terra prometida depois de José, permaneceu no Egito, ficou lá no bem bom, né? Se estagnou, parou no tempo, e isso trouxe grandes e graves consequências. Deus então está dizendo para eles, olha, vocês estavam em pecado e vocês são pecadores, esta erva amarga lembra os nossos pecados. Portanto, veja que maravilhoso como Deus vai construindo um mosaico, um panorama para falar da nossa Páscoa, para nos arremeter, para nos levar para a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então é necessário o sacrifício deste animal, seja um cabrito, um cordeiro, que deveria ser macho e sem defeitos. Veja como vai mostrando Jesus Cristo. Deveria ser um homem, deveria ser o primogênito, o unigênito, e deveria ser sem mácula, sem doença, sem enfermidade, sem nenhuma deformação que lembrasse uma condição de qualquer visão de pecado, de anomalia, de anormalidade. Portanto, mostra como que Jesus Cristo é importante nessa visão que ele é unigênito, ele é o perfeito, porque ele não tem pecado, e ele veio por nós para morrer como sacrifício vivo por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós temos então, na Páscoa, na primeira Páscoa, na libertação do povo de Israel, já temos a história da redenção. Depois nós temos este sacrifício que, antes desse animal ser colocado no fogo, que também podemos entrar na questão do fogo, que é um processo de depuração. No Oriente Médio é comum você comer várias comidas cruas, inclusive algumas carnes, mas também este passar pelo fogo é um momento de depuração, é um momento de santificação, de dar uma visão de que está transformando aquela carne numa nova realidade, assim como Jesus Cristo em seu corpo se fez pecado por nós, e então ele morreu por meu pecado, e ao ressuscitar, é este Deus santo, Deus perfeito, o Cristo ressurreto, vivo e permanentemente vivo para nós. Aleluia por isso.
E então eles deveriam pegar lá um pote com este sangue do animal, pegar algumas plantas, né, e passar nos umbrais. O que são os umbrais? Os batentes da porta deveriam estar marcados com o sangue deste animal. E então nós temos o sentido da palavra Páscoa. Páscoa em hebraico é Pesach. Pesach é o verbo passar por cima ou pular. É quando o anjo da morte, o anjo do Senhor, o anjo do juízo de Deus, que veio cumprir a 10ª praga, que vai então matar todos os primogênitos, deveria olhar para os umbrais e aonde estava marcado de sangue, ele então Páscoa, ele Pesach, ele passava por cima. E a Páscoa então é esta festa que tem o seu próprio nome, o sentido da redenção, da salvação, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que aonde está o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nós não somos então condenados à morte. Este é um significado profundo da Páscoa que estava no Antigo Testamento, na primeira Páscoa em Êxodo, e ela permanece para nós em Cristo Jesus. E para mim e para você hoje, 2021, nós temos a celebração da Páscoa e podemos perceber como Cristo é a nossa Páscoa. Ele é aquele que passou por cima dos nossos pecados, passou por cima porque o seu sangue estava marcando a minha vida e a sua vida, e pelo sangue de Cristo, lavados e purificados, somos salvos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós temos tantas lições preciosas sobre a primeira Páscoa, e eu desejo deixar alguns textos bíblicos para você, falando da nossa Páscoa, que é comparada a esta Páscoa no Antigo Testamento. Isaías 53:7 diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa é uma palavra do profeta Isaías, conhecido como profeta do Evangelho, por anunciar as boas novas. O profeta Isaías estava comparando este Cordeiro de Deus a Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista identifica então Jesus Cristo com a Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus. Os judeus entenderam claramente o que ele estava falando. Chamar alguém de cordeiro era chamar alguém que era chamado para o sacrifício, para estar substituindo alguém nesta relação. João capítulo 1, verso 36, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Apocalipse 14:1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. 1 Coríntios 5:7, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo vai identificar com clareza em Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o Cordeiro Pascal, e portanto nós temos muito que celebrar, por saber que aquele Deus que foi ontem, hoje e sempre será, nos dá desse testemunho vivo, desta festa magnífica e maravilhosa, que nós deveríamos celebrar com muita intensidade, com muita alegria no coração, mas também com meditar do nosso coração com profundidade, de perceber a grandeza, o poder, as maravilhas de Deus através da Páscoa. Eu quero, portanto, então encerrar essa mensagem dizendo que a Páscoa também era uma anunciação do Evangelho, dessas boas novas. Grande multidão, deixa eu dar referência para você, Êxodo 12, texto que fala sobre a Páscoa, verso 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. A Páscoa é uma nova festa de um novo calendário e também de uma nova relação de Deus com o povo e com todos os outros povos. Diz o texto que depois que o povo então foi liberto, muitos estrangeiros o seguiram. Quem eram esses estrangeiros? Possivelmente outros escravos de outros países
Quem sabe alguns egípcios também que olharam para o Deus de Israel e falaram: eu quero esse Deus para mim. Veja como o Evangelho, as boas novas, estão sendo anunciadas e pregadas dentro da realidade a qual Deus está se revelando no Antigo Testamento. Portanto, há uma visão missionária, uma visão evangelística na Páscoa. E nós não podemos perder esta oportunidade de saber que se Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e se nós temos então o entendimento e o privilégio de celebrar a Páscoa, a celebração da Páscoa nos leva a uma viva e profunda proclamação ao querigma, a pregação do Evangelho, as boas novas. Jesus Cristo é o Cordeiro do Antigo Testamento, é o nosso Cordeiro, ele venceu na cruz e ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus por isso. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, Meu ser. te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser.